Mas, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na noite dessa sexta-feira, dia 17 de julho, se já tivéssemos nos trabalhos normais, provavelmente voltaremos agora no mês de agosto, na Igreja Metodista Pentecostal qual pastorei, estaremos em oração na congregação de Santa Marta. Mas como ainda não estamos, quero trazer mais uma reflexão para abençoar a tua vida. E nesta noite, no livro do profeta Jonas. Eu vou ler primeiro o capítulo 1, versículo 1, e depois eu vou pular para o capítulo 3. Capítulo 1, versículo 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Embora seja um livro pequeno, um dos profetas menores do Antigo Testamento, mas há muita coisa aqui para a gente meditar. Apenas para uma introdução, pequenos detalhes do livro, para que nós possamos ter uma ideia melhor. Primeiro, o nome Jonas significa pombo. Ele é apresentado no capítulo 1, como lemos, como filho de Amitai. O seu nome é mencionado em 2 Reis 14, 25. É citado no Antigo Testamento também, fora do seu livro, como sendo ele um profeta do Reino do Norte durante o reinado de Jeroboão II. Como diz que ele é um cidadão de Gat-Hefer, essa cidade ficava mais ou menos a 4 quilômetros de Nazaré e estava na Galileia. Bom, segunda coisa que queremos falar. Eu não quero ficar aqui só falando de Jonas, do erro cometido por ele, mas da ideia do livro. Existe uma característica especial nesse livro, que é a seguinte: é um dos 2 únicos livros proféticos do Antigo Testamento escrito por um profeta nascido e criado no Reino do Norte. Osés é o outro. Então, de todos esses outros profetas, chamados profetas maiores ou menores, todos eram nascidos no Reino do Sul, no Reino de Judá. Apenas Oséias nascido e criado no Reino do Norte, e Jonas. Este livro também nos mostra muitas ações sobrenaturais de Deus. Quais são, pastor? Nós vamos ver daqui a pouco, Uma tempestade que teve começo e teve fim, de acordo com as atitudes. Primeiro para despertar Jonas, aquele povo, depois teve fim na hora que Jonas foi jogar no mar. Tem a situação do peixe que engole Jonas e não mata ele, e depois o vomita na praia para que ele possa ter a segunda chance de pregar em Nínive. A questão da boboreira,
que nasce de uma hora para outra, do verme que destrói a borboreira, do vento oriental que vem bater na cabeça de Jonas. Então, sérias situações. E a mais extraordinária, que talvez seja a ideia do livro: o arrependimento dos ninivitas. Poucos profetas profetizaram para nações fora de Israel. E Jonas foi um deles. Deus queria mostrar para o seu povo, seja do Reino do Norte, seja do Reino do Sul, que era um Deus que poderia mudar o seu plano. Depois nós vamos falar da palavra arrepender, porque alguns têm alguma dúvida sobre isso. Mudar o seu plano. Se oferece arrependimento verdadeiro do seu povo. E ele mostrou isso, porque esse livro está lá escrito, os judeus leram ele, esse livro foi escrito, foi falado, foi divulgado, foi pregado no Antigo Testamento, e eles tinham uma noção disso, até mostrando isso dentro de uma nação pagã. Então, Jonas foi chamado para pregar para os auxílios. Um povo idólatra, um povo mau, um povo difícil, um povo violento. Tudo isso foi chamado Jonas para fazer. E como já fiz algumas citações, creio que a maioria dos irmãos conhece a história de Jonas, ele é muito divulgado, até as crianças aprendem, né, na escola dominical sobre Jonas, mas vamos falar aqui um pouco. Diz aqui, Deus disse para Jonas: vá lá e prega para Nínive, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Ele mandou ele para o oeste, ele foi para o oeste. Ele foi para o ponto mais longe que ele poderia ir, ou tentou ir, para Tarsis. Ele foi até Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pegou. Deus falou: vamos para um lado, eu vou para o outro. E aí a pergunta que vem para Jonas, para mim, para você, para toda a humanidade: temos como fugir da presença de Deus? Temos como nos esconder de Deus? Não. Salmo 139 nos diz claramente, o salmista diz: se eu descer ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir aos mais altos céus, tu lá estás também. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como eu vou fugir? Ele era um profeta, um homem chamado por Deus, mas pensou desta maneira. Quantas vezes a gente pensa que vai fugir de Deus? E aqui, meu amado irmão, mais do que fugir de Deus, é fugir da vontade de Deus. Lógico que Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem pode escolher o que fazer. Aqui no caso de Jonas, Deus era um profeta, era uma chamada, que não é salvação de Jonas, se Jonas é salvo, Jonas não é salvo. Deus queria pregar. Então, Deus queria mostrar uma lição para Jonas, uma lição para Israel. Jonas podia ter recusado a segunda vez, e a gente não sabe o que aconteceria, porque não vamos ficar aqui falando, ia acontecer isso, acontecer, porque a Bíblia não diz. Mas provavelmente se Jonas falasse: não vou de novo, eu recuso, mas Deus chamaria outro. Porque se Jonas não quer pregar, Deus levanta Joãozinho, Pedrinho, Manelzinho. Se Hélio não quer pregar, Deus levanta Joãozinho, Pedrinho, Manelzinho. Deus vai levantar alguém para fazer a sua obra. Agora, se Deus me chamou para fazer aquilo, eu preciso estar atento e fazer a vontade do Senhor. E aí ele foi. Chegou lá, pegou o barco. E a Bíblia diz no versículo 4 que o Senhor mandou um grande vento e fez com o mar uma grande tempestade. E o navio começava a quebrar. Esse navio de madeira naquele tempo. Hoje, em dia, há navios que afundam aí, você vê, com toda a tecnologia que temos hoje. Temos aí um filme famoso chamado Titanic. O sujeito fez aquele navio e disse: nem Deus afunda esse navio. E o navio pegou no iceberg e afundou. Temos aí um filme famoso que aparece, que muitas pessoas já viram no cinema, na televisão, com toda a tecnologia da época que foi construído. Hoje, no dia de atuais, século XXI, maior tecnologia, ainda continua afundando navio por aí. Imagina um navio de madeira com uma pequena tecnologia que havia naqueles dias de Jonas. Então, o navio estava para quebrar-se. Paulo
sofreu um naufrágio e o navio se quebrou todo. E aí as pessoas se salvaram, porque Deus prometeu a Paulo que salvaria todas as pessoas, está lá no livro de Atos Apóstolos, e as pessoas salvaram, se agarrando, um nadando, porque estava perto da praia, outros pegando um pedaço de tábua, e todas as pessoas se salvaram. Mas era difícil, aqui eles estavam no alto mar. E aí começaram cada um a clamar lá ao seu Deus, pedir a misericórdia, e acharam Jonas dormindo. E quando você está dormindo, invoca teu Deus. E Jonas logo percebeu a situação que estava acontecendo, falou para os homens o que estava acontecendo, que ele era um profeta de Deus, estava fugindo diante do Deus Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, e que aquilo que estava acontecendo era realmente algo da parte de Deus. E eles perguntaram, o que nós vamos fazer então? Aí ele falou, me lança no mar. E aqueles homens temeram. Mas, diante não havia opção, o que faz? Ou a gente morre aqui todo mundo junto com ele, ou faz o que ele falou. Bom, eu vou aqui parafrasear. Eles pensaram, talvez, nós todos aqui vamos morrer do barco quebrado, do naufrágio, e morrer afogado. Se a gente jogar ele e o Deus dele for se vingar da gente, a gente vai morrer. Então, vai dar uma coisa ou outra, pelo menos a possibilidade que ele disse, jogar alguma calma, e foi exatamente isso que aconteceu. Qual a perspectiva de Jonas ser jogado no mar? Ser punido por Deus e livrar aqueles homens? Provavelmente, a culpa não era daqueles homens. Então, pelo menos eu pereço e esses homens conseguem sobreviver. Mas Deus não queria matar Jonas. Deus queria que Jonas fizesse a sua vontade. Muitas vezes Deus não dá oportunidade, Deus já falando conosco. É porque eu falo aqui de vez em quando nas pregações, meu marido. Coisas vão acontecendo na nossa vida cristã. Deus permite que certos problemas venham, certa dificuldade venham, certas barreiras venham, até mesmo certas perseguições venham, para que você vá moldando a sua vida e se adaptando e para que possa fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus na sua vida. O apóstolo São Paulo é um grande exemplo disso, quando ele fala todas as dificuldades que ele sofreu, está lá, ali entre, se não me engano, o capítulo 11 e o capítulo 12, no finalzinho ali de 2 Coríntios, quando ele vai falar o sofrimento, a dificuldade que ele teve, mas aquilo tudo foi amoldando ele, para que ele fizesse tudo, estivesse pronto, estivesse no final da sua carreira, estava pronto para morrer. Se acabei o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, e agora só estou esperando a coroa. Ele já estava pronto, ele disse, eu não sei, falou uma vez para os coríntios, eu não sei se é melhor eu ir ou ficar. Mas porque eu tenho que ensinar a voz, eu prefiro ficar. Mas ele já queria ir para a presença do Senhor. Então, o nosso querido Jonas acabou, Deus então enviando um peixe, um grande peixe. Há uma tradução, até que nós usamos, corrigida, que fala baleia. Houve um erro na tradução. Pode ser baleia? Pode. Já há estudos, exemplos, né, de homens que foram engolidos por baleia e não morreram, e depois acabaram a baleia sendo morta, alguma coisa, e acharam um homem lá vivo dentro da baleia. Existem esses estudos por aí, exemplos, testemunhos. Mas a Bíblia não fala baleia, o hebraico fala grande peixe. Então foi um grande peixe. Qual peixe foi? Não sei, pastor. Não sei. Mas importa que é um grande peixe, o pegou e o vomitou na praia. Provavelmente o que acontece, e aí nós vamos até fazer um comentário antes de falar o que acontece, do capítulo 3. Lá no ventre, Jonas orou a Deus, pediu misericórdia e tal, Deus ouviu a oração dele. Eu não vou ficar muito com o capítulo 2, eu quero mais ficar com a parte final, né? Então, é a oração de Jonas, e no finalzinho do capítulo 2 diz, falou, pois o Senhor ao peixe, ele vomitou Jonas na terra. E provavelmente, meu amado irmão, como a Nínive não tinha praia, vomitou ele bem longe de Nínive, bastante longe de Nínive. Não é que, às vezes você lê o texto e dá a impressão seguinte, Deus vomitou ele na praia de Nínive. Aí ele saiu ali, porque o peixe na terra só pode ser na praia, na areia, né? O peixe vai vomitar ele onde? Vomitou ele ali, e agora? Como é que ele chega lá só entra na cidade e prega? Não, Nínive não era uma cidade praiana, provavelmente ele teve que caminhar bastante para chegar lá. Não diz que praia foi, que aonde foi, que terra foi, mas provavelmente ele andou bastante até chegar lá. E quando ele é vomitado, o Senhor dá a palavra de novo para ele. Segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse.
E aí eu quero começar a analisar algumas coisas. Aí alguém vai dizer, é engraçado, irmão, quando a gente lê a Bíblia, e a gente começa a querer achar dificuldade na Bíblia. Pastor, se ele passou, ele foi jogado no mar, ficou no peixe, que roupa é aquela que ele estava? Não tinha roupa reserva, como é que ele foi pregando? Não vou preocupado. Quem foi que deu uma roupa nova a Jonas? Se Jonas foi lá pregar fedendo a peixe, com a roupa molhada, eu não vou discutir isso com você. Não vou ficar preocupado com isso. Com Deus que abriu o Mar Vermelho, com Deus que abriu o Jordão, com Deus que fez aquele povo passar 40 anos no deserto e as sandálias dele não desgastaram, o sapato estava no seu pé, a roupa não desgastou. A Bíblia diz isso. E eu creio na palavra. Deus não pode ter providenciado uma roupa nova para Jonas? Às vezes as pessoas começam a pegar no detalhe. Porque há alguns que acreditam que isso aqui é uma alegoria, não é uma historinha da carochinha, não é verdadeiro. Eu acredito na palavra de Deus e vou te dizer por quê. Agora, antes de continuar. Vou ler aqui para você Mateus capítulo 2, poderia ler outros termos, vou ler Mateus 12. A partir do verso 40, são 3 versículos apenas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Aliás, 2 versículos, né? Aliás, é porque eu não li o 39. Mas ele respondeu e disse, uma geração má e adulta pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Se isso aqui é alegoria, porque tem muita gente, muitos teólogos, tá? Olha só, o Mar Vermelho não abriu, e não sei o que não aconteceu. Meu amado irmão, todos os milagres da Bíblia, todos os livros da Bíblia, eu acredito que são a palavra inspirada por Deus. Diz lá no Novo Testamento, passa no céu a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então aqui não tem história da carochinha, não tem historinha de Joãozinho e Maria, tem história verdadeira. E principalmente porque o meu Salvador e meu Senhor, Jesus Cristo, citou como fato real. Ele disse que vai lá no futuro, aquela geração vai ser confrontada com os homens de nível, porque eles se arrependeram no tempo de Jonas. E essa geração não se arrependeu vendo Jesus, que era maior que Jonas. Ele cita Jonas. Se Jesus citou Jonas, é porque isso é uma realidade. Então, ele foi inventado, o Senhor disse para ele, olha, vai e prega a mensagem que eu te mandei. E, como lemos aqui no início, né, ele começou a pregar. Caminho de um dia. A cidade era grande. E a mensagem era uma mensagem. Eu vou afixar um pouco aqui no versículo 4, final. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Se Deus não quisesse dar chance àquele povo, Deus simplesmente entraria e falaria assim, olha assim, eu estou aqui, eu sou o profeta Jonas. Estou aqui pregando e amanhã vai cair fogo do céu, vai queimar isso tudo aqui. Então a chance de arrepender é quase mínima, não tem chance. E para que serve para o dia de hoje, pastor, comparativamente? Desde que Jesus Cristo, eu não vou nem falar do Antigo Testamento, eu vou falar do Novo. Desde que Jesus Cristo veio a essa terra. Até antes, né? Quer dizer, não, já aqui na terra, mas antes dele pregar, João Batista já pregava, arrependei, é chegada a voz do reino dos céus. Jesus pregou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, enviou o seu Espírito Santo e a igreja se iniciou e a igreja está pregando o Senhor. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai voltar. Se arrependa. Aceite a Cristo como seu único e eterno Salvador. Arrependa dos seus pecados. Aí um dia, vamos dizer que Jesus volte hoje. E muita gente fique sem a salvação. Deus queria destruir. Deus não queria destruir nada. Tem 2.000 anos que está sendo pregado que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, que as pessoas precisam se arrepender, que as pessoas precisam aceitar a ele, que as pessoas precisam modificar a sua vida, e as pessoas não querem. Como aquela geração, lá no tempo de Cristo, como João disse lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 2, veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, ou seja, quem aceitou o plano de salvação de Deus, vai e permaneceu, vai para o céu. Jonas pregou 40 dias. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser subvertida.
E essa pregação fez efeito naquelas pessoas. Começou com a população, né? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram pano de saco desde o maior até o menor. E a palavra chegou ao rei de Nínive, levantou seu trono, tirou de si a sua veste, cobriu. Então, uma série de situações foram acontecendo até chegar ao versículo 10, que nós vamos comentar daqui a pouco. Eu vou trazer um paralelo para o dia de hoje. Entre, de certa forma, cada vez que acontece essas coisas meio difíceis, né? Teve o SARS em 2009, e outras coisas assim, né? Essa pandemia agora, do coronavírus, então, fica em casa, as pessoas dentro de casa, uma série de coisas, e, enfim, o povo começa, parece que vai se quebrantar, começa a se arrepender, tá? Dá essa impressão. Mas passado aquele susto inicial, volta tudo ao normal. Eu fui a Caxias várias vezes, né, durante a nossa sede, durante esse mês que quando a igreja estava aberta, né, em abril, em parte de março, só os domingos, abril, depois de maio nós paramos, voltamos em junho. Eu vi os bares, a pandemia estava aí, tá morrendo 1.000 por dia, o pessoal bebendo, parece estar aí agora que então, nesses últimos dias, eu fui agora domingo à congregação em Santa Marta e parece que não existe nada, as pessoas estão aí. Os ninivitas foi ao contrário. Olha, vai ser subvertido, vocês vão morrer. E eles sabiam que eles eram pecadores. Porque a grande situação do homem é o seguinte, veja bem, por que eu me arrependo? Me arrependo de uma coisa que eu não fiz, me arrependo de uma coisa, um pecado que eu não cometi, me arrependo de uma situação que não tem nada a ver comigo, não, eu vou me arrepender daquilo que eu cometi. E o maior pecado do homem é não aceitar Jesus como Salvador. Todos os outros pecados são importantes, podemos citar vários aí, mas não vou citar aqui, mas o maior é a credulidade. Porque não adianta você não roubar, não matar, não fazer, tal. Certa vez, Jesus chegou até a ter um comentário desse com um rapaz, chamado Jovem Rico. Chegou para ele e falou assim, o que eu faço para dar a vida eterna? E ele falou, olha só, cumpre o mandamento? Não. E Jesus cita o mandamento, esse lá. Cumpre dentro da minha cidade. Muito bom, muito maravilhoso. Então vende tudo que tem, segue. Mas ele era rico e não quis seguir a Cristo. Já na questão do carcereiro de Filipos, ele percebeu que ele ia morrer fisicamente pelos romanos, mas ele ouviu os hinos, e talvez não sei que letras, né? Provavelmente hinos louvando a Deus, exaltando, e Paulo e Silas cantavam. E quando ele vai se matar e Paulo e Silas chama para dentro, não mata porque está todo mundo aqui. Não se mata por causa disso. Ele falou, Senhor, o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Então ouviu a mensagem. Eu me arrependo daquilo que eu erro. Então, eu não aceitei Jesus, eu preciso me arrepender de não ter aceitado Jesus e aceitá-lo como Salvador. Ele vai me perdoar todos os meus pecados e a partir daí, então, eu procuro viver uma vida de santidade a Deus. O que aconteceu com o Ninivita? Versículo, eu disse que ia fazer um comentário sobre ele. Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, veja aqui, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Só que eu chamo a atenção que muitos também ficam aqui nesse texto e em outros. A Deus se arrependeu. Então a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que se arrependa também. Enfim. Hebraico e português. Arrepender aqui é mudança de plano. Não é querer arrepender de cometer um erro. Por exemplo, digamos, eu estou dando um exemplo assim, mas isso é um exemplo só, dá para não pegar fora do contexto aí. Se eu for lá e pego um dinheiro que não é meu, e vou ali e meto a mão naquele dinheiro, aí eu me arrependo e devolvo aquele dinheiro para a pessoa. Então, eu cometi um erro e voltei atrás, me arrependi e corrigi aquele meu erro. Aqui não está falando que Deus cometeu um erro. Deus falou, vou matar o ninivita, agora não vou matar mais, então eu cometi um erro e agora vou corrigir esse erro. Não, é mudança de plano de Deus. E ele mudou esse plano também para nós, nos trazendo salvação e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não mais o fez. Pastor, mas tem um final no capítulo 4, nós sabemos a história.
Jonas ficou chateado. Amado irmão, eu não quero nem ficar muito falando sobre a questão de Jonas, porque nós somos sujeitos, eu não vou ficar julgando Jonas, porque Jonas errou primeiro, Jonas errou no final, enfim, Jonas parece que estava pregando sem querer que se arrependa. Não, não quero colocar isso. Só quero colocar a palavra que o Senhor disse para Jonas no final, comentando até a ideia do Jonas, mas o Senhor disse para ele, mas a parte final principalmente. No final do capítulo disse: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da borboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, nem uma noite nasceu e uma noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Pastor, como assim não sabia? Não sabia a verdade, meu amado irmão. Como crerão se não há quem pregue? Está lá na carta aos Romanos. O evangelho precisa ser dito. Pastor, então eu prego e as pessoas vão aceitar Jesus. Não. Eu prego, o Espírito Santo vai tocar nos corações, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e aí as pessoas vão se converter. É assim que funciona. Mas se eu calar minha boca, se eu não falar, se eu não abrir a minha boca, então como eles poderão ter a oportunidade? É necessário que abramos a nossa boca. Fale para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu tio, para a sua avó, para o seu parente que ainda não aceitou Jesus. Fale para o seu colega de trabalho, fale para o seu colega de estudo, fale para o seu vizinho. Enfim, fale para as pessoas que você tiver a oportunidade de falar. Que Cristo salva, cura, liberta, transforma o homem e brevemente vai voltar para arrebatar a sua igreja. Tirando os erros de Jonas, mas ele pregou, ele falou, ele anunciou diante de um povo que poderia até fazer mal a ele. Ele poderia sofrer situações, mas ele foi lá e pregou e Deus fez a obra. O povo se arrependeu, Deus não destruiu a Nínive naquele momento. Pastor, e lá na frente, será que aconteceu alguma coisa contra a Nínive? Talvez. O Império Assírio foi destruído, mas naquele momento não. As pessoas se arrependeram do seu pecado. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós pregar a palavra de Deus. Possamos aprender com Jonas, possamos fazer o propósito de Deus na nossa vida. Eu vou orar agora e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por mais uma lição que tiramos aqui da Bíblia Sagrada. A vontade do Senhor de salvar. Lá no Antigo Testamento, quando os judeus achavam que só eles seriam salvos, o Senhor estava também preocupado. O Senhor agiu na vida de Raabe, na vida de Ruth, na vida de Naamã, mandou pregar para os assírios. Tudo isso mostrando na frente que o Senhor também traria a salvação para todos, para nós que não somos judeus, mas que te aceitamos também como Salvador de nossas vidas, Pai. Mas possamos também nós proclamar, não possamos ficar calados e falar, anunciar, enfim, cumprir o teu querer em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos os teus servos. Nós sabemos que são momentos difíceis, estão passando, alguns que estão enfermos e te pedimos a cura de mim, pedimos que o Senhor cure as enfermidades, abrindo as portas para que ele precise de uma porta aberta, enfim, tudo aquilo que o teu servo e tua serva precisa, o Senhor possa dar a tua graça, a tua bênção. Nos ajuda, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, Pai querido. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.